Meu nome é Edilandro, como alguns de vocês já conhecem, sou professor de Química e a gente vai conversar um pouco sobre Química hoje. Agora não fala mais, né? Na última aula a gente falou um pouco sobre tabela periódica, né? Hoje eu trouxe essa tabela periódica que está aqui compartilhada com vocês para que a gente relembre a tabela periódica e possa adiantar com os assuntos com base na tabela. Olha só, todos vocês estão vendo essa tabela compartilhada? Sim. Então, se vocês observarem, A Jack essa tabela nossa né? periódica que está aí, ela tem quantas linhas horizontais? Horizontais é deitado, B. Quantas tem? Ela é algo parecido com isso aqui, né, César Claro? Não é? Ela vai ter uma linha horizontal, Você gosta, Sandrinha? duas linhas horizontais, e vai até quantas Eu linhas acho ela horizontais? bonita. Ela é, né? Muito bonita, né? 3, 4, 5, 6, 7 linhas horizontais. Todo mundo concorda comigo? Sim. São 7 Sim, né? Não. linhas Ó, horizontais. desliga Essas linhas horizontais, elas são chamadas de períodos. Fantasma. O Gabriel fantasma. Ele Verticais. tá fantasiado de Observa, Halloween. temos Ah, tá. 2, 3, 4, Eu até tava chegar ao final aqui. Quando a gente chega ao final, nós temos quantas linhas verticais? Ó, quantas linhas verticais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, Alguém 6, pode me 7, ajudar a 8, contar? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Será que a gente acertou? Vamos ver? Quantas linhas verticais? 18. Perfeito. Temos 18 linhas verticais. E essas linhas verticais... Oi. Não, não. E essas 18 linhas verticais, elas são chamadas de famílias ou grupos. Então, olha só. Essa tabela periódica que nós trabalhamos, ela é formada por 7 linhas horizontais, que são os nossos períodos, e por 18 linhas verticais, que são as famílias ou os grupos. Algumas dessas famílias ou grupos recebem nomes, alguns nomes específicos. Quais são esses nomes? Se você observar toda essa primeira família aqui, ó, a família 1A. 1A, ela vai receber um nome específico, que é o nome dos metais alcalinos. Observem aqui nessa tabela que foi compartilhada com vocês. Se eu pegar essa família aqui, 1A, ela é chamada de metal alcalino. Já essa família 2A, vocês estão vendo riscado aí, não tá? Eu tô vendo. Tá vendo? Sim, professor. Então, família 1A, Sim, professor. ela é conhecida como metais alcalinos. A família 2A, essa que está com traço, ela é chamada de metais Tá alcalinos. assustada aqui, né? Mexe não, Izzy, pra não estragar a Ferrosos. gravação. Onde é que eu vou esse casaco? Vou pular lá para o outro lado. Para essa família de número 18. Ó, Ou número 18 ou família 0. Grupo 0, família 18. Sara. Quando eu pulo para o outro lado, eu tenho Sara. os gases nobres. Gabriele? Foi, Gabriela e Sara, né? Tem os gases nobres. Antes desses gases nobres, observa a tabela aí, ó. Essa família 7A ou 17, ela recebe também um nome específico. 3, 19. Família 17. Tá parecendo Perfeito. 22 aqui. Elas são chamadas de Não, mas ele tá com halogênios. Ele tá com duas? E, ao lado dela, essa família de número 16
Então são 4. Recebe Então, um nome específico também, que são Não tá muito pequena. os calcogênios. Calcogênios. Então, olha só relembrando que nós vimos em tabela periódica. aqui, Essa tabela periódica, ela é formada por 7 linhas horizontais, que são os ela períodos, sai. vai de 1 até 7, Fica e é melhor. formada por 18 linhas verticais, que são as famílias. Algumas dessas famílias recebem alguns nomes específicos. Família 1A, primeira linha, metais alcalinos. Família 2A, Cadê ele? segunda linha vertical, Ó, metal Yasmin alcalino chegou. terroso, Yasmin. lá para o outro lado. A última Yasmin. família, 18, Viu? É gases por isso o nome nobres. dela. Ó, Ao lado Clara. dela, halogênios. Ao lado dela, a 16, calcogênios. Esses são os nomes especiais que a família da tabela periódica tem. Não mexe nada. Agora, olha só, se você observar essa tabela que está compartilhada aí, nós temos aqui hidrogênio, Essa com o câmera número dele é 1 aqui em do cima, celular, é? hélio com o número 2 aqui em cima, pulamos para o lítio com o número 3, berílio com o número 4, e assim É bem sucessivamente. líquida, né? Vocês estão vendo esses números aqui? Temos, nesse caso, berílio com o número 4, e aqui embaixo é 9 Mas ele entra com ponto dois negócios. alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Vocês estão vendo esses números? Sim, né? Pessoal? Mas isso assim. Sim, professor. Sim, professor. Se eu pego esse elemento químico que está aqui, berílio, que tem número atômico 4, e aqui nós temos o lítio, que tem número atômico 3. Ó, esse berílio, ele apresenta número atômico 4 e aqui embaixo é 9, né? O número que está aí, 9 e 4. Pai, a da lateral não dá pra ver melhor, não. É. Ficou muito Sim, pequenininho ali, né? Então, olha só, repara comigo. Eu tenho um número menor e tenho um número maior. Nessa tabela que está apresentada para vocês, o número menor está na parte de cima, enquanto que o número maior está na parte de baixo. Quando eu tenho o número menor desses átomos, você tem o número menor e o número maior. O número menor corresponde ao número atômico. Ele tá E esse listado, número é? atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que eu tenho naquele núcleo Dois atômico. listados. Então, para que Mais dois eu represente um átomo na tabela periódica, eu vou ter algumas informações. E essas informações são o número de prótons e o número de massa. Quando ele tava só com um. Observe na tabela periódica. Você terá o hidrogênio com o número atômico 1. Lá do outro lado, o hélio com o número atômico 2. Ele saiu. O lítio com o número atômico 3. Berílio com o número atômico 4. Até chegar ao último cidadão aqui. Boa noite, Carol. Boa noite, professor. Cheguei atrasado porque estava trabalhando. Boa noite. Boa noite. Ó, até chegar até esse último cidadão. Esse último cidadão, ele apresentará número atômico 118. O que isso significa? Significa que este último elemento químico apresenta 118 prótons em seu núcleo. Então, observação. A tabela periódica, coloca aqui no meio. A tabela periódica, a tabela, ela é organizada pela ordem crescente do seu número Quer água, né, Bia? atômico. Ó, não mexe nada aqui não, tá? Então, toda vez que você observar uma tabela periódica, você vai ver que ela é organizada na ordem crescente do seu número atômico, começando com o hidrogênio, que é o número 1, e indo até o elemento de número atômico 118. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor.
podemos fazer alguns exercícios? Peguem aí a atividade de vocês para que a gente possa fazer a atividade de número 1, 2 e talvez a 3. A 2 e a 3. Todos pegaram a atividade? Pessoas? Sim, professor. Algum de vocês pode me ajudar com a leitura? O Douglas entrou agora. Um de cada vez. Tão ruim isso, Sim. né? Sempre Ó, pergunta vamos alguma lá. coisa e ninguém fala. Questão de número 1. Na tabela periódica atual, os elementos são ordenados em ordem crescente de A. Massa atômica. B. Número de massa. C. Número de nêutrons. D. Número de elétrons. E E. Número de prótons. Qual dessas alternativas vocês acham que a tabela periódica Qual que você ela achou? é ordenada? Como é feita essa ordem dos elementos? Ó, ela fala aqui, ó, que a tabela periódica é dada pelo número crescente do seu número atômico. E o que seria esse número atômico? Número atômico nada mais é do que o número Vazou. Foi você. de Oi, vai tomar ou não vai? prótons. Segura aí. É a mesma coisa do número de prótons. Então, se eu sei o número de prótons do meu átomo, eu sei o seu número atômico. Então, já que essa questão fala, na tabela periódica atual, os elementos são ordenados em ordem crescente de número de prótons, que é a mesma coisa que eu dizer o meu número atômico. A alternativa correta é a letra E. Certo? Difícil, pessoal. Bem tranquila, né? Tranquilo, professor. Questão de número 2. Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será. Posso apagar aqui embaixo, pessoal? Vocês copiaram? Pode sim. Então, deixa eu apagar para a gente ganhar espaço. Ele apagou Pagou, né? o alvo. Questão de número 2. Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias dos elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será. Ele fala que 1 são os gases nobres. 2 são os metais alcalinos. Vou abreviar, tá? 3 metais alcalinos ferrosos. 4 os calcogênios. E os 5 são os halogênios. Então, olha só. Na primeira coluna eu tenho gases nobres, metais alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. E a segunda coluna, 1A, grupo, 1A, grupo, Aqui sabe o que 2A, um ar grupo, condicionado. 6A, grupo, Um 7 aparelho de ar condicionado. A Por isso tem esse e buraco o grupo aí. 0 ou 18. Coloca aqui 18. E perdeu. O homem que morava aqui levou embora. E aí, pessoal, como é que eu posso fazer Letra B. essa ligação? Vou botar isso, né? É, pra não entrar. Quais são os gases nobres? Eu gosto de muito bem. Você gosta? Sim. Olha, Ó, eu Hein, gosto. pessoal? faz até barulho assim. Quais são os gases nobres? Tem uma vezes. O vento é forte, né? Qual família é conhecida como os gases nobres na tabela periódica? Tem vento forte, né? 18. Perfeito. A última família na tabela periódica, ou 18. Então, aqui será. Aproveitar, né? Qual a família dos metais alcalinos? A1.
família. Vamos dançar. Todos que fazem parte dessa família 1 são conhecidas como metais alcalinos. Quais são os metais alcalinos terrosos? A2. Ali eu tava na fita. Família 2. Ali fica mais baixo. Todos que fazem parte dessa família são os metais alcalinos terrosos. Quem são os calcogênios? Família 16. Eu tenho a família 16 ou 6A, que é ao lado da família 17. Família dos calcogênios é a 6A ou a 16, que é a mesma coisa, é como se eu estivesse dizendo 6 e meia dúzia. 6A recebe o nome de calcogênios. E a 7A, Acabou de tomar. Os halogênios. halogênios. Então, a sequência que nós encontramos foi 2, 3, 4, 5 e 1. Existe alguma alternativa que contém essa sequência? Letra B. Questão número 2, alternativa B. Tranquilo, pessoal? Ai, não deu Pessoas? certo, pai. Ficou com medo. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Copiar essa parte. Posso apagar para que a gente possa fazer a outra questão? Ó a caneca do papai. Agora, para que eu possa fazer essa questão, eu vou precisar que vocês observem a tabela periódica É porque eu nasci. que está compartilhada aqui com vocês. Mas o papai não nasceu. Certo? Deixa aqui por enquanto, que acho que eu vou tentar. Você tem cabelo. Questão de número 3. Assinale a alternativa correta. Tinha cabelão na cabeça. Ele dá uma coluna em que está escrito gás nobre, outra metais alcalinos, outra halogênios e outra metal alcalino terroso. E coloca os elementos químicos para que a gente identifique se estão nessa família. Pessoal, essa alternativa A gente tem aí o I. Esse I do iodo faz parte dos gases nobres? Não. Olha aqui onde estão os gases nobres na tabela periódica. Prestem atenção onde está na tabela periódica. Todos que estão nessa família 8A, no grupo 8A, ou na família 18, fazem parte dos gases nobres. Aí, né? Então, nesse caso, o iodo não faz parte. Olha onde está o iodo aqui, ó. Força no braço. Então, ele não é um gás nobre. B. Li é um metal alcalino. Olha onde está o Li. Vai de novo. Oi? Estão vendo onde eu estou circulando? Sim, professor. O lítio. O lítio faz parte dos metais alcalinos. Sim. 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 Mas como o iodo não é um gás nobre, logo, essa alternativa não pode estar correta. Vamos ver o porquê que os outros estão errados? O S, que é de enxofre, ele é um metal alcalino, Olha o que sua mãe tá fazendo. Não. um halogênio, que ele fala. Não. Onde é que está o enxofre aqui na tabela periódica? Ela tá mandando mensagem Olha só. pra você? Será? Será que ela tá mandando mensagem pro papai? Esse enxofre é um halogênio? Acho que não. Sim ou não? Essa família 6A ou 16 é um halogênio? Não. Eles recebem o nome de quê? Não, não pula. Eu já falei que não é pra você pular. Não metais. Então para. Nesse caso, eles vão receber esse nome, tem um nome específico para essa família. Mas qual é o nome dessa família? Essa 6A. A 17, nós vimos que são os halogênios. Ao lado deles, quem está ao lado dos halogênios? Segura. Você ia cair aqui, ó. A gente viu que são os calcogênios. É porque é bem parecido os nomes, não é? Já na última coluna, nós temos os metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos, onde estão? Olha só, primeira família, metal alcalino. Bumbum de fora. Primeira família, metal alcalino. Segunda família, metal alcalino terroso. O magnésio faz parte dos metais alcalinos terrosos? Faz parte? Sim. Sim.
Mas assim, pelo fato do iodo e do enxofre não corresponder ao nome que a coluna está, a gente não pode marcar essa alternativa. Vamos ver a B? B. O neônio é um gás nobre, o Ne. Vocês podem me ajudar? Neônio é um gás nobre. Onde está o neônio aqui na tabela periódica? Olha só. Não é assim, professor. O neônio faz parte da família dos gases nobres. Então até agora está correto. Mercúrio é um metal alcalino, que é o Hg. Onde está o mercúrio na tabela periódica? Olha ele aqui. Ele é um metal alcalino? Não. Não. Nesse caso aí, vai ser um metal de transição. Então, a alternativa B também está incorreta. Vamos ver a C? O argônio é um gás nobre, o Ar. Onde está aqui? Olha o Ar. É um gás nobre? Sim. Sim, por enquanto sim. O Na, que é o sódio, é um metal alcalino. Onde está o Na? É sim, professor. O Na é um metal alcalino? Sim. O Cl, que é o cloro, é um halogênio? Onde está o cloro? E até agora está tudo dando certo. O cloro é um halogênio? Sim. E o Sr é o estrôncio? É um metal alcalino terroso? Onde está o Sr? Olha só. É sim, professor. Tá certo. Então, o Sr é um metal alcalino terroso. Qual a alternativa correta para essa questão? A alternativa correta, letra C. Bora ver se o porquê que as outras estão erradas. A letra D. O flúor é um gás nobre? Onde está o flúor? Metal. Olha só onde é que está o flúor. O flúor faz parte da família 7A. Nesse aqui, ele recebe o nome de quê? Nessa família 7A. Vamos lá. Halogênios. Halogênios, perfeitos. Perfeito. Então, nessa já deixa a alternativa incorreta. E na letra E? O hélio é um gás nobre? Onde está o hélio? Olha aqui o hélio. Cadê ele? É, gás nobre. É sim. Um gás nobre, perfeito. O CS, que é o césio, é um metal alcalino? Olha onde ele está aqui. É um metal alcalino? Você viu, Carol, aí? Sim. Sim. Sim, perfeito. O oxigênio é um halogênio? Mariana. Onde está o oxigênio? Mariana. Não. Tem Carol. Não é não. O oxigênio faz parte da família 16. A família 16, ou 6A, recebe o nome de calcogênios. E a 17, ou 7A, recebe o nome de halogênios. Então, aqui se mantém como alternativa correta da questão 3 é a letra C. Olha, jogou meu chinelo. Certo? Pai e filha. Faltou a mãe. Né? Ó, encaixa Tranquilo, pessoal, até aqui. aqui também. Aí, aqui é uma coisa. Sim, professor. Sim, professor. Tabela periódica, basicamente, a parte introdutória da tabela periódica é isso, saber que ela tem 7 linhas horizontais, 18 linhas verticais e os nomes específicos de cada família. Primeira família, metal alcalino. Segunda família, metal alcalino terroso. Lá para o outro lado, halogênios. A 17, halogênios não, perdão. A última família, gases nobres. Antes dos gases nobres, halogênios. Antes dos halogênios, calcogênios. Certo? Sabendo disso, agora a gente vai poder saber o que é metal e o que não é metal, para que a partir daí a gente entre na parte de ligações químicas. Certo? Então, olha só, posso apagar aqui o quadro?
Pode apagar o Vou quadro? supor que sim. Pessoal, repara bem. Observa essa tabela periódica que está aqui apresentada para vocês. Vocês reparam que aqui eu tenho essa escadinha. Estão vendo? Estão vendo a escadinha aí? Sim, professor. Se eu passar um traço nessa diagonal, olha só, Aqui, ó. a diagonal está mais ou menos assim, não é? Ó? Não, essa Tenho linha que ele fez essa aqui, parte ó, de cá. é essa aqui, ó. Tenho aquela parte de lá. Estou dividindo a tabela periódica em duas partes. A parte de baixo da diagonal e a parte de cima da diagonal. Tudo que estiver abaixo dessa diagonal, exceto o meu hidrogênio, tudo que estiver abaixo, exceto o hidrogênio, são chamados de metais. Tudo que está aí é metal, certo? Até os metais têm algumas subdivisões, como nós já vimos. Metais alcalinos, alcalinos terrosos. Aqui no meio serão os metais de transição e aqui embaixo, metais de transição interna. Mas, no geral, tudo são metais. Acima dessa diagonal, todos são não metais. Então, eu posso subdividir essa tabela em duas formas. Sabendo que são metais, tudo que está abaixo da minha diagonal são metais. Tudo que está acima são não metais. Por que é importante que eu saiba disso? Para a gente começar a estudar a parte de ligações químicas. Olha só, se você observar essa tabela periódica e contar quadradinho por quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai chegar até o número 118. Significa que foram tabelados 118 elementos químicos existentes na natureza ou que foram criados de forma artificial. Temos esses 118 elementos químicos. Mas vocês acham que existem mais ou menos substâncias na natureza? No universo? Será que no universo só existem 118 substâncias? E agora é sua vez de arrumar, né? Você alcança? Não, professor. Existem mais, né? E como é que eu posso, a partir de 118 elementos, formar Fica aqui. absurdas quantidades de outras Pode pisar no substâncias? chão não, hein? Pode pisar no chão. Eu posso, pisou aqui, ó. Pisou. a partir das ligações químicas. Perdeu. Essas Pisou no ligações chão. químicas são arranjos que Vai esses cair átomos aí. vão fazer, são ligações, eles vão se ligar um átomo a outro para poder formar uma estrutura. Isso, ó. Tá gostoso? Quando a gente está com sede, a gente toma o quê? Cachorro, Água. ó. Qual é a fórmula da água? Já ouviram falar? Sim. Qual é? H2O. H2O. Perfeito. Então, olha só. H2O. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Nesse caso, nós temos uma molécula de água. Certo? Eu tenho. Se eu pegar o cloreto de sódio, que é aquele sal de cozinha que a gente utiliza para salgar as carnes, ou salgar a comida em geral. Nesse cloreto de sódio, a gente tem ali um átomo de sódio, que onde é que está o sódio? Está bem aqui, né? Ó. Um metal alcalino e um Cl, que é um cloro. O cloro está onde? Está bem aqui, ó. Para, não mexe. Dos halogênios. Vocês conseguem identificar onde eles estão aqui na tabela periódica? Olha primeiro para a água. Eu tenho o quê? A água é formada por hidrogênio mais oxigênio. Todos estão vendo? Sim, professor.
Então me diz uma coisa. Se essa água ela é formada por hidrogênio e oxigênio, concordam comigo que nesse caso o hidrogênio aqui vai parecer para vocês que ele é um metal. Mas lembra que eu falei no início da aula que o hidrogênio está desse lado, mas ele não é um metal? Lembra disso? Ele só está colocado aqui na tabela periódica por conveniência. Ei. Abaixo dessa diagonal nós temos os metais, exceto o hidrogênio. Lembram disso? Sim. Certo. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho no oxigênio um metal ou não metal? Sobe aí não, vai cair. Não metal. Não metal. Não vai nada. Não Da metal. Michel, perdeu. Esse não metal, quando ele estiver ligado ao Caiu ainda. hidrogênio ligado a qualquer elemento que não seja metal, Quase cai. nós dizemos que o tipo de ligação que forma esse composto é uma ligação Deixa eu fechar a janela de vozinha, tá chovendo. Fica aí, calma. covalente. A gente daqui a pouco vai entender o que é cada tipo de ligação desse. Se eu tiver a ligação entre dois não metais, ou dois não metal também pode ser chamado de ametal. Dois não metais ou o não metal com o hidrogênio, a gente diz que aquela ligação ali é uma ligação do tipo covalente. Agora, nesse caso aqui, do NaCl, observa, o Na, onde ele está na tabela periódica? O Na aqui, ele faz parte de qual família na tabela periódica? Metais alcalinos. Metais alcalinos, perfeito. E o Cl? Faz parte de qual família? Os halogênios. Halogênios. Então, olha, eu tenho aqui o Na, que é um metal alcalino, e tem o Cl, que é um halogênio. Observe, então, concordam comigo que eu tenho um metal, tudo que está abaixo dessa diagonal é um metal, tudo que está acima é um não metal. Metal ligado ao não metal. Quando eu tiver metal ligado a não metal, eu digo que essa ligação é do tipo iônica. Então, olha só, a gente já está construindo os conceitos de ligação covalente. A grosso modo, é aquela ligação formada entre o hidrogênio e o não metal, ou não metal com não metal. Se eu tiver não metais se ligando entre si, tem o tipo de ligação covalente. Se eu tiver um metal se ligando a um não metal, metal se ligando a não metal, nós teremos uma ligação iônica. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Tranquilo, professor. Sim, professor, tranquilo. Já sabemos o que é uma ligação covalente, vimos o que é uma ligação iônica. Agora a gente vai para a parte da distribuição. Professor, Oi. essa é a base para a gente começar a estudar nomenclatura. Nomenclatura de quê? De compostos orgânicos, compostos Sim. inorgânicos. A parte de compostos orgânicos é mais para frente. A gente está vendo, porque nos compostos orgânicos a gente vê lá uma parte específica dos compostos de carbono. Certo? Vamos estudar isso, professor? Vamos sim. Porque isso é uma construção de conhecimento. Da última aula para cá, a gente viu a tabela periódica, está vendo como ela funciona. Aí, a partir dela, a gente vê como a gente forma as ligações químicas. Aí, a partir disso, a gente vai para funções inorgânicas, que a gente vai construindo uma parede, botando tijolo por tijolo. Primeiro, bota o tijolo de baixo para sedimentar esse conteúdo, bota o tijolo de cima. Sedimentou o conteúdo, bota o outro tijolo. E assim a parede vai construindo, para formar essa escada. Entendeu? Oh. Professor? Oi. Oi.
Eu sou novo aqui nesse quinta. Eu não vi a última aula. Aí a tabela periódica, essa é a segunda aula, né? Isso, que na aula passada nós vimos tabela periódica, hoje eu estou revisando para poder adiantar o conteúdo. Ah, entendi. Certo? Obrigada. Nada. Ó, nessa questão 4, a gente vai utilizar os conceitos ainda de tabela com um pouco de ligações químicas. Vamos lá. Questão 4. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário. Olha só, pessoal, olha aqui nessa tabela periódica. Ele fala átomos de enxofre, onde que estão? O enxofre faz parte de qual família? Pessoas? Calcogênios. Calcogênio, professor. Perfeito. Enxofre faz parte dos calcogênios. E o outro é o potássio. Potássio está onde? Olha aqui. Metais alcalinos. O potássio faz parte dos metais alcalinos. A questão não pergunta isso, mas se eu tenho a ligação de um potássio com o enxofre, vai formar esse composto aqui, o K2S. Nesse caso aqui, eu tenho que tipo de ligação? Uma ligação do tipo iônica ou uma ligação do tipo covalente? Iônica. Como é que eu sei disso? Iônica, O professor. enxofre faz parte dos calcogênios, potássio faz parte dos metais alcalinos. Então, se eu tenho metal ligado a não metal, essa ligação aqui é uma ligação iônica. Perfeito. Então, vocês já sabem identificar uma ligação iônica. Se eu colocar esse cidadão aqui, ó, que é a glicose, C6H12, O6, tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Só por curiosidade, essa ligação aqui vai ser de que tipo? Iônica ou covalente? Covalente. Como é que eu sei que é uma ligação covalente? Onde está o carbono? Vai estar por aqui. Onde está o hidrogênio? Está aqui, mas ele não é metal. E o oxigênio está onde? Está 1, 2, por aqui também. Então, nesse caso, nós teremos uma ligação covalente. Certo? Voltando para a questão. Só um minuto, pessoal, que eu... Às vezes o pó do giz vem no rosto aí me dá alergia. Para os átomos de enxofre e potássio, para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica de um gás nobre, é necessário. Pessoal, essa família aqui na tabela periódica recebe o nome de quê? A última família? Gases nobres. Gases nobres. Ó, para pensar. Por que eles receberiam esses nomes de nobres e os outros não? O que é que eles têm de diferente se comparado aos outros? Eles têm a relação do octeto, né? Isso, a gente vai chegar já no octeto. Os gases nobres, eles não gostam de se misturar. Eles não gostam de formar ligações químicas. E por que eles não gostam de formar ligações químicas? Porque a sua camada eletrônica está completa. E por que é que está completa? Porque eles seguem uma regra que é chamada de regra do octeto. Eles seguem essa regra do octeto. Olha só, essa regra fala que para um átomo ficar estável, átomo se tornar estável, é necessário que ele possua
Foi? 8 elétrons 8 não? Foi Maria Clara? Vai pisar no chão não, em sua hein? camada de valência. Professor, desculpa. Oi. Incomodar. Pode- Quando tem 2 hidrogênio com carbono, qual ligação é? Iônico ou covalente? 2 hidrogênios com carbono seria covalente, mas assim, eu preciso de mais hidrogênios para formar essa ligação. Com um carbono, eu preciso de no mínimo 4 hidrogênios. É uma ligação covalente. Obrigada. A camada de valência. Então, olha só, pessoal. Os gases nobres, eles têm esse octeto preenchido, exceto quem? O hélio. Que o hélio ele vai apresentar apenas 2 elétrons em sua camada. Para todos os outros, eles vão precisar de uma distribuição eletrônica similar a ele. E como é que eu faço essa distribuição eletrônica? Lembra disso aqui. Essa regra do octeto fala que, para que um átomo se torne estável, é necessário que possua 8 elétrons em sua camada de valência. Posso apagar aqui, pessoal, para a gente ver essa parte de distribuição? Pode, professor. Posso? Pode, professor. Vou apagar aqui só para a gente ganhar espaço, tá? Então, olha só. Eu sei que um átomo precisa ficar com 8 elétrons em sua camada de valência. Observa. O núcleo atômico, ele vai ter lá os prótons e os nêutrons. Eu vou ter algumas camadas. Minha camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. Isso corresponde aos níveis. Nível 1, vou botar aqui camada K. Nível 2, camada L. M, 3. N, 4. K, L, N, O, P, Q. 5, 6, 7. Os átomos, alguns átomos apresentam 7 camadas. Na tabela periódica nós temos quantos períodos? 7, professor. 7 também. Então, 7, professor. esses 7 períodos que nós temos aqui na tabela periódica, eles correspondem às camadas eletrônicas. Só que cada camada eletrônica dessa tem uma quantidade máxima de elétrons que vai poder ser colocados nela. Eu vou tirar aqui da horizontal e vou colocar aqui na vertical, tá? Camada K, L, M, N, O, P. Vocês conseguem me ver até aqui, né? Sim, consegue. A camada K corresponde ao primeiro nível, camada L. Segundo nível, camada M. Terceiro nível, N. Quarto, quinto, sexto, sétimo nível. Pronto. Sabendo disso aqui, a gente vai começar a fazer a nossa distribuição eletrônica. E o que são essas distribuições eletrônicas? É distribuir os elétrons, cada um em sua camada. Só que dentro de cada camada dessa, eu tenho um subnível. Que esses subníveis podem ser 4. S, P, D e F. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Tem os subníveis S, o subnível P, subnível D e o subnível F. No subnível S, posso ter no máximo 2 elétrons. No P, no máximo 6. No D, no máximo 10. E no F, no máximo 14. Mas, professor, porque a gente está vendo tudo isso para fazer uma única questão. A gente revisando nessa parte de distribuição eletrônica, a gente vai poder saber quem é que vai ganhar elétron, quem é que vai perder elétron, quem é que vai... A quantidade de elétrons que serão ganhos, a quantidade que serão perdidos. A gente pode prever que tipo de ligação será formada, qual a fórmula daquele composto formado. A partir dessa distribuição eletrônica, a gente pode ter várias informações que são valiosíssimas. Então, ó, como é que eu posso fazer para esse diagrama? Funciona dessa forma, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. 1, S2, 2, S2,
2. P6. No final da atividade que eu passei para vocês, tem ele, tá? 3. S2. 3. P6. 3. D10. 4. S2. 5. S2. 6. S2. 7. S2. 4. P6. 4. D10. 4. F14. 5. P6. 5. D10. 5. F14. 6. P6. 6. D10. 7. S2. 7. P6. Olha só, dessa forma aí, eu tenho um diagrama que é conhecido como diagrama das diagonais. Eu vou cortar esse diagrama diagonalmente. Vou cortar diagonalmente. Para que eu estou fazendo isso? Na questão 4, ele fala que eu tenho o átomo de enxofre, que tem número atômico 16, e o potássio tem número atômico 19. Vai rasgar minha roupa. Enxofre, número atômico 16, potássio, número atômico 19. Para um átomo eletricamente neutro, o seu número atômico ele é exatamente igual ao seu número de elétrons. Então, se eu tenho 16 prótons, também terei, para o enxofre, 16 elétrons. No caso do potássio, se eu tenho 19 de número atômico, significa que eu tenho 19 cargas positivas em seu núcleo. Logo, terei 19 elétrons para equilibrar essas cargas. 19 cargas positivas terão que ter 19 cargas negativas para que se equilibrem. E onde é que entra esse diagrama aqui, ó? Esse diagrama, se eu pegar esse 1s2, pegar esse pedacinho aqui, ó, para a gente estudar. 1s2. O que é que significa isso? Eu tenho aqui o número 1. 1 significa a minha camada ou o meu período. O S significa o meu subnível eletrônico. E o 2 é a quantidade de elétrons que eu tenho naquele subnível. É como se fosse uma costura. Eu passei uma costura aqui, voltei lá para cima, costurei o outro, voltei lá para cima, costurei esse, mais o outro, e vou sempre retornando para o início da próxima linha. Como é que eu posso fazer isso? Se isso aqui fosse uma linha toda costurada, puxasse esse lado para um canto e aquele lado lá para o outro canto, como ficaria? Ó, se eu tenho no enxofre ali 16 prótons, significa que eu tenho 16 elétrons ali também. Como é que eu faço a sua distribuição eletrônica? Eu tenho que fazer a distribuição até que a quantidade de elétrons seja igual a 16. Como é que eu faço isso? 1s2, cortei o primeiro. S2, acabou a primeira, retorno para o início da segunda. 2s2, acabou a segunda, retorno para o início da terceira. 2p6, 3s2. Tem quantos até agora? 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Quem é o próximo? Depois do 3s2, volto para o 3p6. Mas se eu colocar aqui, ó, 3p6. Se eu colocar 3p6, quantos elétrons eu terei? 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. E eu apresento apenas 16. O que é que eu faço? Ao invés de colocar o 6, eu coloco o 4. Fazendo isso, colocando o 4 aqui, quando eu somo todos os meus elétrons, eu terei agora 16 elétrons. Se eu fizer a mesma coisa aqui para baixo, como é que fica?
Pode me ajudar? 1s2, Sim. 2s2, 2s2. Tá bom, 2 segunda. 2p6, P6 depois. 3s2 e 3p6. Depois. 3p6. Chegou a 19. Se eu somar 2 mais 2, 4, mais 6, 10 mais 2, 12, mais 6, 18. Para 19, falta quanto? 4S1. 4S1. Então aqui termina em 4S1. Olha só, pessoal, eu tenho agora a distribuição eletrônica tanto do enxofre quanto do potássio. Vocês estão vendo até o final ali? Sim. No enxofre, se eu quiser separar por camadas, camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. Se eu quiser separar por camadas, quantas camadas eu tenho ali no meu enxofre? Camada K corresponde ao nível 1, L, nível 2, M, nível 3, e assim sucessivamente, até o nível 7. Observa os números que eu tenho ali. Camada 1, nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada KL, M. Todo mundo concorda comigo? Eu tenho elétron na camada K, elétron na camada L, elétron na camada M. Quantos elétrons eu tenho na minha camada de maior número ali? É o N. M, quer dizer. M. Quantos elétrons eu tenho aqui? 2 no subnível S, 4 no subnível P. Então, vocês concordam que eu tenho 6 elétrons aqui, nessa última camada? Se esses elétrons estão na última camada, a gente diz que eles são os elétrons de valência. Por que os elétrons de valência? Porque são os elétrons por onde vai ocorrer a ligação química. A camada de valência é aquela camada mais distante do núcleo atômico. É a camada por onde ocorrem as ligações químicas. E os elétrons que estão lá são os que participam dessa ligação. Já no caso do potássio, nós temos quantas camadas aqui? Camada K, camada L. Camada K corresponde ao nível 1. Camada L corresponde ao nível 2. Camada M corresponde ao nível 3. Camada N. Quantas camadas eu tenho ali? 4. 4 camadas. Quantos elétrons eu tenho naquela camada? De valência. Na camada 4. Um só. Tenho um elétron de valência. Pronto. Então, olha só, pessoal. Eu sei que o potássio apresenta um elétron em sua camada de valência. O enxofre apresenta 6 elétrons em sua camada de valência. Nós vimos há pouco a regra do octeto. Nessa regra, ela nos fala que, para que um átomo se torne estável, é necessário que ele apresente 8 elétrons em sua camada de valência. O enxofre faz parte dos não metais. O potássio faz parte dos metais alcalinos. Vocês acham que é mais fácil eu perder 6 ou ganhar 1 ou 2 elétrons? No caso do enxofre, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, o enxofre ali, ele vai ganhar 2 elétrons. E no caso do potássio, vocês acham que é mais fácil ele perder 1 ou ganhar 7? Perder 1. Perder 1. Então, quando o potássio perde esse elétron aqui, aquela camada 4S fica vazia. A outra camada antes dela que se torna a sua camada de valência. Quando essa nova camada se torna a sua camada de valência, quantos elétrons eu tenho ali agora? 8. 2 mais 6, 8 elétrons. Agora ele está obedecendo a regra do octeto. Para isso, ele precisou perder um elétron. Se ele precisou perder esse elétron, ele ficará com uma carga positiva, se tornando o íon potássio.
Já no caso do enxofre, ele precisará ganhar quantos elétrons aqui? 2. 2. Se ele ganha 2 elétrons, o nível 3 com subnível P4, vai receber mais 2 elétrons, ficando com P6. Agora, eu tenho quantos elétrons em sua camada de valência? 2 mais 6, 8. Por que esses 6 aqui? Porque eu recebi 2 elétrons. Se eu recebo 2 elétrons, eu vou ficar com duas cargas negativas. Então, o potássio, para se estabilizar e ficar com a regra do octeto e seguir a regra do octeto, precisou perder um elétron da sua camada de valência. E a camada que estava imediatamente antes dessa camada de valência se tornou a sua nova camada de valência, com 8 elétrons. Já o enxofre, ele precisou receber 2 elétrons. E recebeu os elétrons de quem? De 2 átomos de potássio. Cada átomo doou 1 elétron para o enxofre. Ficando agora, ao invés de 6, com 8 elétrons de valência. Então, sabendo disso aqui, vamos ver se já é suficiente para responder a questão? Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O enxofre precisa receber 2 e o potássio precisa perder 1. B. O enxofre ceda 6 elétrons e o potássio receba 7. Não. Falso. Falso. C. O enxofre ceda 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Se um cede, o outro obrigatoriamente tem que ganhar. Eu acho que é falso também, não, professor? Falso também. A D. O enxofre recebe 6 elétrons e o potássio cede 1 elétron. Falso. Falso também. E letra E. O enxofre recebe 2 elétrons e o potássio cede 1 elétron. Tá certo isso. Certo. 4. A alternativa correta, a letra E. O que é que eu quero que vocês entendam dessa ligação iônica? É que essa ligação ela é formada por não metais, que é a parte de cima, com os metais. Se eu tiver metal ligado a não metal, ligação iônica. E, nesse tipo de ligação, o metal ele vai ceder o elétron da sua camada de valência para o não metal. Certo? Sempre metais tendem a perder elétrons e os não metais tendem a receber elétrons. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tá, Professor, mas Oi. pode ser ao contrário também? Que um metal ganhar elétrons e Sim. o não metal poder, de forma espontânea não, de forma forçada pode. Porque assim, a gente quando explica dessa forma aqui é o que acontece de forma natural. Imagine só, se eu colocar uma barra de ferro na beira da praia, o que acontece com ela? Ela enferruja. Enferruja. Ferrugem? Enferruja significa que ele vai oxidar. Desculpa Oi? incomodar. Dependendo da barra de ferro, né? Não, porque assim, se for ferro mesmo, porque a gente pode ter ferro e aço. O aço já é um ferro trabalhado. É um ferro misturado com carbono. Ah. Aí, se for um portão de ferro, daqueles que for de ferro mesmo, ferro puro. Se eu colocar um portão de ferro na praia, o que vai acontecer com ele? Ele vai enferrujar. E por que ele enferruja? O oxigênio que está na atmosfera vai reagir com ele. Oxigênio é o quê? Um não metal. O ferro é um metal. Vai reagir oxigênio com ferro, formando a ferrugem, que é um óxido de ferro. Quando forma esse óxido de ferro, o oxigênio vai pegar os elétrons que são do ferro e vai deixar o ferro deficiente em elétrons. E isso é o que caracteriza a ferrugem. Nesse caso,
acontece de forma espontânea. Se eu deixar um portão de ferro lá, só pelo passar do tempo, esse ferro vai oxidar. Então, toda vez que eu tiver de forma espontânea um não metal recebendo os elétrons do metal, a gente diz que essa ligação formada entre os dois é uma ligação metal com não metal, ligação iônica. Certo? Tá certo. Entendi. Ó, pessoal, vai ficar alguns exercícios para que vocês tentem fazer. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato. Daqui a pouco vocês já estarão com o gabarito deles também. Certo? E por hoje, nós ficamos por aqui. Certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, prof. Então, caso não tenham dúvidas, tenham um excelente restinho de semana. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado pela aula. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.